Glória a Deus. Vamos pegar nossas Bíblias neste momento. Vamos abrir a escritura no Evangelho de João, capítulo 5. Depois nós vamos ler outros versículos aqui dentro deste capítulo, mas a princípio quero começar pelo versículo 20, que nos servirá de base para buscarmos o que vem antes e também alcançarmos o que vem depois do versículo 20, que diz assim: porque o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Que texto maravilhoso, né? Eu vou lendo aqui, os irmãos repitam comigo. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Ou seja, o Senhor, Ele diz em sua palavra que Ele nos levará a um estado de maravilha, de contemplação, a ponto de nós podermos não somente conhecer, mas experimentar as obras de Deus. O capítulo 5 de João é um capítulo muito rico, e ele nos traduz algumas verdades que são fundamentais para o nosso crescimento espiritual. Há uma divisão muito clara aqui, porque o texto começa falando acerca da cura de um paralítico que ficava ali no tanque chamado Betesda. E em seguida a essa cura deste homem, segue-se um discurso de Cristo, que na verdade foi possível mediante um embate dos líderes religiosos que não admitiam a cura daquele homem realizada num dia de sábado. Interessante como que João escreveu o seu evangelho. Ele foi inspirado de maneira a estabelecer os milagres de Cristo como sendo sinais. O próprio João vai dizer, ele vai chamar os milagres de Cristo de sinais, o que significa que quando João coligiu esses eventos aqui, esses milagres realizados por Cristo, ele o fez inspirado pelo Espírito Santo, colocando cada um desses milagres no seu devido lugar para representar algo. Hoje em dia as pessoas vão ler a Bíblia, por exemplo, elas tomam que, por exemplo, a cura do paralítico do tanque de Betesda, e então eles pensam assim: poxa, então Deus pode te abençoar também, assim como Ele abençoou aquele homem, Ele pode te abençoar. Tomam a Escritura meramente no seu sentido imediato, do enredo, da história, e se esquece que a própria Escritura, sobretudo o mesmo Evangelho de João, inclusive, ele relata dizendo que os milagres são sinais. Ou seja, os milagres são usados para representar verdades espirituais, das quais todos nós podemos participar, e não somente o paralítico do tanque de Betesda. E o texto diz que o evento acontece exatamente num momento em que havia em Jerusalém uma festa. Acompanhe na sua Bíblia a leitura. Capítulo 5 de João, a partir do versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Versículo 2. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. E aqui está o primeiro princípio dessa mensagem que eu quero apresentar aos irmãos. Conforme nós encontramos aqui, havia em Jerusalém uma festa, e havia também, versículo 1 e versículo 2, coloca aqui o verbo haver no primeiro versículo, e o verbo existir com o mesmo significado no versículo 2. Ou seja, havia uma festa e havia um tanque em que jazia ali pessoas, uma multidão de pessoas enfermas, paralíticos, coxos, cegos, mancos, toda sorte de enfermidade e de enfermos que estava ali, e jazia ali naquele tanque. Como que o Senhor Jesus é maravilhoso quando nos mostra, mediante este episódio, que assim é a vida humana. Assim é a vida humana. A festa e há um tanque de misérias, um tanque de enfermidades, porque a humanidade, ela está enferma em razão do pecado. Mas a despeito desse tanque em Jerusalém, cheio de pessoas enfermas, o versículo 2 diz que havia pessoas de toda sorte, né? Ora, existe na porta das ovelhas
um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, versículo 3, nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Então, os homens, a despeito dessa enfermidade que lhes consome o espírito, a alma e o corpo, há também a presença da festa.